A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo vai estar aqui em Deuteronômio, capítulo 8. Eu vou ler do versículo 2 para frente. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conheceste, sem teus pais, nem que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé. Nestes 40 anos, confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, e terra de oliveiras abundante de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Então, eu vou parar aqui, mas aí ele vai continuar falando, dos benefícios, que a pessoa tem de agradar ao Senhor, Então, aqui, a palavra do Senhor mostra que Israel ficou 40 anos andando no mesmo lugar, rodando ali em volta dos problemas, Ali a falta de fé, de crer, infelizmente fazia eles não sair do lugar, Ficava ali. E aí a palavra de Deus mostra para nós que 40 anos revela o propósito de Deus. Assim como lá na época de Noé, 40 dias de chuva no dilúvio, 40 dias de Moisés lá no Sinai, recebendo ali a direção divina, 40 dias de jejum de Jesus no deserto, se preparando para a sua missão. Em cada situação tem um desafio, Deus manifesta ali o seu plano perfeito, 40 anos é uma idade também de crescimento, Então, aqui a palavra de Deus mostra em Deuteronômio 8, isso que eles viveram. E lá em Neemias também fala, no capítulo 9, 21, fala que as vestes deles não envelhecia, nem os pés ficaram inchados, nesses 40 anos. Então Deus, ele cuida de tudo, Só que ao mesmo tempo, a própria palavra do Senhor diz aqui que Deus guiava no deserto, supria as necessidades, mas ali o que o Senhor queria ver era o que estava no coração, E se eles guardariam os mandamentos ou não, Então ele fala que ao mesmo tempo que o Senhor deixava eles passar certas coisas e daqui a pouco Deus vinha com a provisão, Deus estava ali também olhando, o que estava no coração deles,
E trazendo para os nossos dias hoje, mesmo nós, graças a Deus, hoje não estamos mais embaixo da lei, mas embaixo da graça de Deus através de Jesus. Mesmo a gente estando embaixo da graça do Senhor Deus através de Jesus, muitas vezes a gente pode também estar passando situações em que Deus também está ali observando o que está no nosso coração, nos sondando, né? Porque a palavra de Deus fala isso aqui, fala isso em outras partes aqui, em outros livros, assim como em vários lugares aqui na palavra de Deus, o Senhor fala, né? Como nos Salmos mesmo, que o Senhor sonda, né, o nosso coração, que o Senhor, Ele está interessado em saber o que está dentro de nós, né? No nosso íntimo, né? E aí é uma forma do Senhor nos disciplinar, né? Ele fala aqui para o homem saber que ele não vai viver só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Palavra essa que o próprio Jesus Cristo repetiu lá, quando ele estava no deserto e o inimigo das nossas almas foi lá tentar ele. O Senhor Jesus repetiu isso, né? Quando o diabo ficou lá falando para ele transformar as pedras em pães, né? Ele estava lá no jejum e Jesus repetiu isso para ele, que não só de pão vivia o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então é o que Deus diz para nós aqui em Deuteronômio 8:3, né? Ele fala que e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem, né? E aí o Senhor mostra aqui que nunca envelheceu as roupas, né? Os pés não ficaram inchados, né? Que nesses 40 anos o Senhor cuidou. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, né? Então aqui é uma exortação a ter em memória os benefícios do Senhor, né? E aqui o Senhor convidando a gente a obedecer, né? Andar no caminho dele, para que a gente possa experimentar de tudo que ele tem de bom para nós nessa terra, né? E o Senhor, ele continua, né, querendo isso de nós, obediência. E nós devemos pedir a Deus e nos esforçarmos, vigiar, para que a nossa boca não seja um lugar de murmuração, mas que seja um lugar onde a gente abre para agradecer, né? Porque a gratidão é algo que Deus aprecia em nós. Então nós devemos pedir a Deus para não termos murmuração na nossa boca, né? No nome de Jesus, e vivermos ali sempre com espírito grato, como Jesus, quando ele viveu na terra como homem, sempre mostra Jesus sempre ensinando a agradecer, né, ao Pai. Antes mesmo dele realizar um milagre, ele já estava ali agradecendo, né? Então, meu irmão, minha irmã, eu espero que eu e você, a gente tenha esse desejo no nosso coração e que a gente pratique. E que a gente entenda que muitas vezes, enquanto estamos passando por algum processo na nossa vida, o Senhor está examinando as nossas atitudes, o nosso coração, né? E o que Deus quer é que o processo não faça a gente perecer, mas faça a gente sair melhor, né? Que a gente possa, em nome de Jesus, entender que tudo que sai da boca do Senhor é para nós. E não podemos viver sem essa orientação, né? E assim como o nosso corpo precisa do pão, nosso espírito precisa
dessa palavra, né? Da palavra de Deus. Então o Senhor, Ele quer realmente ver se a gente aprendeu, se a gente assim vai guardar os mandamentos dele, e se a gente entendeu o que ele está falando. Então é muito importante na hora do processo, todos nós passamos por em algum tempo da nossa vida, ou passamos por vários, e tudo isso é aprendizado, né? Os processos ruins não vai durar para sempre. Assim também como as coisas boas, né? Nesse tempo aqui da terra, tudo é passageiro. O que é eterno é o que a gente fizer nesse tempo lá para estarmos com Deus. Os tesouros que nós guardarmos com Deus, isso é eterno, né? Mas os tesouros da terra, eles são tudo passageiro e não serve para nada. Mas aqui, o que nós guardamos lá com Deus, esse sim vai valer a pena porque é eterno, né? Então, que eu e você, meu irmão, a gente pense mais na nossa salvação, né? Que a gente olhe mais para o céu, olhe mais para o autor e consumador da nossa fé. E que tudo seja para a glória do nome do Senhor, no nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você aprecia esse canal, participe aqui de algum jeito, né? Nos abençoe com qualquer manifestação que você fizer aqui, um joinha, um comentário, compartilhando, se inscrevendo, vai ser bênção. E que Deus te abençoe ricamente. No nome de Jesus, amém.